Vamos começar a ver os algoritmos de HIP. Primeiro algoritmo é o HIPFI. É um algoritmo importantíssimo para diversos outros algoritmos. O que esse algoritmo faz é consertar a HIP a partir de um nó. Então, aplica-se o algoritmo em um nó e ele, do nó para baixo, ele consegue fazer valer as propriedades da HIP. Então, por exemplo, nessa HIP daqui, nessa max HIP, nós vemos que o nó 4 ele está violando a propriedade da max HIP porque tem um filho que é maior do que ele. Então, nós poderemos consertar essa HIP aplicando o HIPFI a partir daqui. E como é que o HIPFI acontece? Primeiro, para consertar essa HIP, deveria subir aqui um nó filho que é maior do que o pai. Aí, qual nó subir? 14 ou 7? Notem que se o 7 subir, vai continuar ferindo ainda a propriedade da max HIP. Então, neste caso, sempre sobe o nó maior, que seria o 14 e desceria o 4. Tá? Então, aqui nós temos uma violação que nós consertamos aqui. Subiu o 14 e desceu o 4. Entretanto, olhando aqui, essa HIP ainda viola a propriedade da max HIP porque o nó 8 está abaixo dele. Tá? Então, nós precisamos continuar consertando a HIP a partir daqui. Então, aplica o HIPFI novamente aqui e o que ele faz é mudar aqui, fazer a inversão dos nós. Sobe o 8 e desce o 4 e agora nós temos a HIP respeitada, ou seja, do nó 14 para baixo, nós temos a HIP consertada através desse HIPFI. Então, seguindo essa lógica, aqui está o algoritmo do HIPFI, que é bem simples de se entender. Primeira coisa que ele faz é aplicar o HIPFI nessa HIP, nessa estrutura, tá? A partir do nó I, indexado com I. Primeira coisa que ele faz é pegar quem é o filho à esquerda e quem é o filho à direita, porque o objetivo é determinar qual é o maior dos três, ou o nó I, ou o filho à esquerda dele, ou o filho à direita. Porque o maior desses daí é quem vai ter que ir para o lugar do I. Então vamos lá. Se L, certo? Que é o left, for menor do que o heap size, aqui ele simplesmente verifica, tá? Se existe um filho à esquerda, tá certo? Se esse filho à esquerda left, ele cai dentro do tamanho da heap, ele cai dentro da heap na realidade. Então, esse processo daqui é que vai escolher quem vai ser o novo pai. Tá? Então, ele vê se L é um índice válido e A indexado com o left ele é maior do que o I, que é o pai, então ele diz que o maior é o pai. Se não, o largest vai ser o I. Então, ele escolhe o maior entre o pai e o filho à esquerda. Depois, ele vê se o R, que é o índice do filho à direita, cai dentro da heap, e verifica se o filho à direita é maior do que o maior encontrado anteriormente. Tá? Se isso acontecer, o maior ele é atualizado. Tá? Se não, o maior continua com o valor anterior. Notem que se o valor for menor do que I, quer dizer que esse código acima encontrou um filho que é maior do que o pai. Se isso for verdade, ele simplesmente inverte as posições aqui. Tá? Quem está no I vai para o maior e quem está no maior vai para o I. No momento que ele faz isso, essa troca, ele vai precisar continuar aplicando o HIPFI, tá? Aqui ainda na mesma estrutura, mas a partir do maior que ele encontrou, que pode ter sido o left ou o right, se houve troca. Tá? Então, o HIPFI ele é um método que ele é recursivo. Tá? E qual seria aí o custo do HIPFI? Para a gente compreender, certo? Vejam que todo esse código daqui é constante, não tem loop, tá? E a chamada recursiva, ela primeiro aqui começa aqui, HIPFI a partir do índice I nessa estrutura e HIPFI a partir do índice largest nessa estrutura. Se ele faz esse chamado, o largest na realidade ou se houve troca, é porque ou o largest se for o filho à esquerda ou o filho à direita. Ou ele desceu para o lado direito ou para o lado esquerdo da árvore. A partir do momento que ele desce para um dos lados da árvore, o que ele faz na estrutura é descartar aproximadamente a metade.
Então, essa relação de recorrência ficaria T de n é igual a T de n sobre 2 mais um tempo constante, que nos leva a um algoritmo do tempo log de n. Então, isso é uma primeira aproximação para o código do HipFi, tá? Que ele é realmente do log de n. Tá? Entretanto, uma análise mais detalhada mostraria que, devido ao shape property, nós ainda podemos ter uma diferença maior entre o lado que eu desço para o lado que eu desço, para poder aplicar o HipFi, tá? Então, isso daí, na realidade, essa relação de recorrência seria 2/3 de n, t de n é igual a t de 2/3 de n mais O de 1. Na realidade, esse particionamento aqui não é exatamente na metade, mas essa relação de recorrência ainda leva a um tempo log de n, ok? Agora é o algoritmo chamado de build heap, que ele vai construir uma heap a partir de um array, ou seja, existe um array, tá, que os elementos estão possivelmente desordenados, e ele vai não só verificar, mas também modificar o array para que ele represente uma heap. Então, vamos considerar esse exemplo daqui, em que nós olhamos para esse array como uma heap e nós percebemos que ele não é max heap. Notem que aqui já existe violação, nesse nó daqui 1, nesse nó 3 também. Ao final, nós vamos ver que essa estrutura se transforma numa max heap. Vamos fazer uma simulação desse build heap para compreender a sua lógica. Então, aqui está o simulador. Tá? Que nós vamos simplesmente informar aqui a lista de elementos que eu quero e vamos mandar ele construir a heap. É essa heap que ele dá. Notem que ele já verificou aí, ele está verificando os nós que precisam subir, tá? E ele já está consertando a heap, aplicando aí o HipFi, tá? Então, notem a lógica que ele está fazendo, ok? Vamos fazer de novo, agora um pouco mais lento, tá? E aí vamos passar a observar e comentar um pouco. Ele construiu a heap de novo. Notem que ele começou com o 16, depois veio para cá, detectou e consertou, veio para cá, detectou e consertou, veio para esse nó, detectou e consertou. E aí todo o processo de consertar a heap, ele é feito com o HipFi, ou seja, ele começou varrendo a heap desse nó daqui, viu que não tinha nada para consertar e não fez nada. Veio para esse nó, certo? Consertou a heap. Veio para esse nó, consertou. Veio para esse nó, consertou. Veio para esse nó e consertou. Ou seja, ele fez um loop, certo? De um determinado nó, voltando na estrutura até o nó 1 e foi consertando essa heap. Então, pela percepção da execução do algoritmo, ele começou olhando para esse nó daqui e foi consertando a heap. Depois veio para esse, depois para esse e para esse. Então, como seria esse algoritmo? Tá? Primeiro, para dar um build heap, ele captura aqui o tamanho do array, primeiro, e depois ele faz um laço de ir indo da metade até o 1. E aplicando o HipFi nesse determinado índice i, tá? Notem, ele veio daqui, foi reduzindo aqui o índice, começou com o índice 5, depois 4, 3, 2 e 1. E em todos esses índices, ele saiu aplicando o HipFi, tá? Primeira pergunta que surge é, por que ele considerou até aqui? Ele poderia ter aplicado o HipFi desde o último elemento lá do array para sair consertando, tá? Entretanto, pela shape property, tá? E pelo princípio também da max heap, mas é mais pela shape property, tá? É fácil enxergar que os últimos nós que estão no array de uma heap, eles são folhas. Então, se a gente vai da metade, quando a gente quer saber o fio da esquerda, seria 2 vezes o índice, ou 2 vezes o índice mais 1. E aí nós vemos que exatamente a metade, certo? Eu contenho um nó que pode ter filho, o último nó que pode ter filhos, tá? Então, por isso que a gente aplica daqui da metade até 1 e a gente está aplicando o HipFi. E o HipFi, ele vai consertar do nó i para baixo essa heap. Então, faz todo sentido o build heap ter essa lógica.
Então tá aqui, pegando esse nó primeiro, o build heap vê que não tem nada para fazer. Aí decrementa, vai pegar então o próximo nó e aqui, certo? Sendo aqui esse 2. Então, o que ele vai fazer é consertar. Vai subir o 14 e descer o 2, certo? Começando aqui, subir o 14 e descer o 2. Então, a execução do Hipfy começa aqui, certo? Com o nó indexado com 5, que é o 16. Ele vê que não tem nada a fazer e simplesmente decrementa e aplica o Hipfy de novo aqui no nó indexado com 4, que no caso guarda o 2. Aqui o Hipfy vai consertar subindo o 14 e descendo o 2. E aí ele vai para o nó 3. Consertou aqui e foi para o nó indexado com 3, que guarda o dado 3. Aplicando o Hipfy aqui, ele vai subir o 10 e descer o 3. Notem que a troca que houve entre o 14 e o 2, ela foi refletida aqui no array. Antes, o 2 estava aqui e o 14 aqui, e foi realizado uma troca. Mesma coisa, aplicar o Hipfy aqui, o 3 e o 10 vão mudar de posição, tá? Mudou de posição e agora ele vai aplicar o Hipfy aqui. Aplicando o Hipfy aqui, vai subir o 16, que é o maior, e desce 1, sobe o 7 e desce 1. Ou seja, os nós que têm os dados 1, 16 e 7, vão mudar de posição. O 1, o 16 e o 7 vão mudar de posição, tá? Com o Hipfy. E aí depois vai aplicar o Hipfy aqui no nó raiz, que vai subir o 16, desce o 4. Depois vai subir o 14, desce o 4. Depois vai subir o 8, desce o 4. Ou seja, os elementos 4, 16, 14 e 8 terão suas posições modificadas aqui no array. 4, 16, 8, 14 e 8, tá? Estão agora na sua posição definitiva. Então, o array aqui, ele agora representa uma max heap após a execução do build heap. E qual seria a complexidade do build heap? Tá? Não é difícil ver que o build heap ele depende da aplicação do Hipfy e ele tem um laço aqui. Então, nesse laço, nós conseguimos estimar que ele é da ordem de n sobre 2, ou da ordem de n, tá? n sobre 2. E ele aplica o Hipfy, que tem uma complexidade log de n. Ou seja, o método vai ter aí uma complexidade de n log de n, que é o build heap. Uma análise mais detalhada mostra que o build heap ele é de fato linear, tá? Mas isso é porque varia de acordo com o nó. A maioria dos nós onde se aplica o Hipfy, eles têm uma altura pequena, tá? Então isso daí faz com que o algoritmo tenha uma melhora significativa em sua performance, que aí leva o algoritmo para um tempo linear e não n log de n. Mas, para os nossos propósitos, tá? n log de n é uma primeira aproximação que vai ser também aceita como resposta.